Shalom Anashim Hakol Tov. Olá, pessoal, tudo bem? Brohim Habaim, sejam bem-vindos a mais um shiur, a mais uma aula de hebraico. Nesta aula, nós iremos estudar sobre a ordem das palavras em orações verbais. Isso mesmo. Você irá aprender sobre o uso do dicionário, certo? Então, para que vocês deem continuidade nesta aula, é necessário, volto a repetir, que vocês tenham segurança na formação das sílabas, tenham segurança em vogais longas e vogais breves, sílabas abertas e sílabas fechadas. Pessoal, é de suma importância você ter segurança neste conteúdo. Para você chegar nos verbos, você já tem que saber o que é um construto, ou você já tem que saber sobre os sufixos, sobre os pronomes pessoais, sobre restos de pronomes. Não adianta você querer passar os carros à frente dos bois. Um conteúdo depende do outro, então não adianta você pular fases, tá? Não adianta pular fase, você não aprende dessa maneira. Hebraico é um idioma que requer muita dedicação, entendeu? Muita segurança de um conteúdo para o outro, para que você possa entender perfeitamente, tá bom? Então, se você não tem segurança, peço que você volte aí algumas aulas, né? Revise todo esse conteúdo ao qual citei para você, tá? Então, vamos lá, vamos dar início a essa maravilhosa aula sobre os verbos. É uma aula bastante esperada, desejada, almejada, né? Só que, como vos falei, tem que ter segurança, nos conteúdos anteriores, tá bom? Vamos lá. Ordem das palavras em orações verbais. A ordem normal das palavras numa oração verbal em hebraico é a seguinte: primeiro vem o verbo, certo? Primeiro vem o verbo, segue o sujeito, tá? E seus complementos. E por fim, são mencionados o objeto e outros complementos do verbo, certo? Observe-se, porém, que a partícula negativa lo é colocada antes do verbo. Vamos lá, você precisa entender essa primeira fase, tá? Então, o que vem primeiro, pessoal, em uma oração? O que vem primeiro? O verbo, depois o sujeito e depois os seus complementos. E, por fim, o que vem depois? O objeto direto, tá? A partícula lo, que é um advérbio de negação, essa é diferente. Essa, se houver essa partícula, esse advérbio de negação na oração verbal, ela deverá vir antes do verbo, tá? Aí, no caso, vem primeiro a partícula, depois vem o verbo, depois vem o sujeito e seus complementos, certo? Anotaram? Vou repetir para que você memorize mesmo, aprenda essa regrinha. Primeiro vem o quê, pessoal? Em uma oração. Primeiro vem o verbo e depois o sujeito e depois os seus complementos, certo? Objeto direto do verbo. E se houver, tá? Nessa oração, a partícula lo, o advérbio de negação, essa partícula deverá ser inserida antes do verbo, certo? Então, ela deverá vir primeiro. Pronto, anotou? Memorizou? Anote, tá? Por favor, anote, é muito importante isso. Então, vamos aqui ao exemplo. Aqui nós temos naflu, tá bom? É o verbo, perceba, primeiro vem o verbo. O que que é naflu? Naflu é eles caíram. Nafal é a raiz do verbo, nafal, tá bom? Vocês lembram que o verbo, quando ele é bissilábico, ele vai receber na primeira sílaba um kametz, na segunda um patá. Lembra disso? Uma sílaba fechada aí, ó, no finalzinho, recebe um patá. Então, nafal
é o verbo cair. Ele caiu, né? Todavia, aqui já está com o acréscimo do sufixo pronominal, ou do sufixo, o shurek é o eles, terceira pessoa comum, tanto masculino quanto feminino. O contexto irá determinar, vai dizer para você se é masculino ou feminino, tá? Então, aqui você acrescentou o sufixo pronominal eles, então ficou o quê? Nafelu, que significa eles caíram, certo? Então, primeiro vem o verbo, e o que vem depois do verbo? O sujeito. O sujeito. Então, aqui nós temos avoteno, av é pai, avot é pais, e aqui nós temos, mais uma vez, o sufixo pronominal, nu. Lembra de anarno? Gente, sufixo nada mais é do que restos de pronomes. São resto de pronome. Então, nu vem de quê? De anarno, anarno. Então, nós, né? No caso aqui, nossos pais ou nossos ancestrais, tá bom? Então, primeiro veio quem? O verbo, depois o sujeito e depois o objeto, certo? Becharev, becharev. Aqui nós temos espada, que seria herev, tá? Porém, tá o quê? Becharev, bet é a preposição, ok. Então, perceba, primeiro nós temos quem? O verbo, depois você tem o quê? O sujeito e depois o objeto, certo? Então, aqui foi traduzido como nossos ancestrais caíram. Eles caíram, né? Nossos ancestrais, eles caíram. Por quê? Pelo quê? Pela espada. Eles caíram por causa de quê? Da espada, pela espada, viu só? Não é difícil. Aqui é simples, tá bom? De você fazer a conjugação desta oração, tá bom? De você entender essa primeira parte, tá bom? Então, aqui nós temos Nafelu, Avoteno, Becharev. Nossos ancestrais caíram pela espada, certo? Foi difícil? Não. Aprenderam? O que vem primeiro? O verbo, em seguida o sujeito e depois o objeto, certo? Então, beleza, vamos lá. Mais um exemplo aqui. Aqui você tem lo shomeru avoteno et devar Adonai, certo? Vamos lá. Lo é a partícula de negação, tá bom? Como falei para você, se na oração tiver essa partícula, tá bom? Um advérbio de negação, ela deverá ser inserida antes do verbo. Aqui você tem o verbo, que é o que? Chamar. Chamar é o verbo, tá? Se eu só tivesse aqui tão somente o verbo sem o sufixo, seria shin mais o kametz, o men mais o patá. Seria o que? Chamar, é o verbo. Porém, aqui mudou, né? Por causa do... Mudou-se as vogais, por causa do acréscimo do sufixo. Então, aqui você tem chameru. O que é o shurek? Nós acabamos de falar sobre ele na oração anterior. Esse shurek é a terceira pessoa comum, plural, eles ou elas, né? Então, lo chameru avoteno, vocês já aprenderam também na oração anterior, avot, pais, né? E aqui é o sufixo pronominal, tá bom? Avoteno, nossos pais. Et é o objeto direto, tá? Aqui, ó, devar, ou seja, palavra de, tá no construto, davar, palavra de quem, gente? De Adonai. Então, vamos lá? Lo chameru avoteno. Como nós leremos isso aqui? Nossos ancestrais, certo? Nossos ancestrais, ou nossos pais, não guardaram, chamar é o verbo guardar, né? Vocês, creio eu que muitos sabem, né? Então, chamar é guardar, ou seja, ele guardou, no caso aqui, eles não, tá vendo aqui a partícula não, eles não guardaram, eles quem? Nossos pais, nossos ancestrais,
certo? Eles não guardaram o que, gente? O que? A palavra de Adonai, a palavra do Senhor. Então, perceba que também não é difícil, tá? Esse segundo exemplo, certo? Temos aqui primeiro o advérbio de negação, lo, chameru, tá? Chamar é o verbo, o u é o sufixo pronominal da terceira pessoa, certo? Chameru, ou seja, lo chameru, avoteno, et devar Adonai. Então, nossos ancestrais ou nossos pais não guardaram a palavra de Adonai, a palavra do Senhor, certo? Conforme foi traduzido aqui, tá? Ok? Nossos ancestrais não guardaram a palavra do Senhor. Não é difícil, viu só? Não é difícil, dá para vocês pegarem isso aqui perfeitamente. Mais uma vez, relembrando aqui, gente, é, vamos lá. O que vem primeiro em uma oração verbal? O que vem primeiro? Vamos lá, eu sei que vocês lembram. Primeiro vem o verbo, depois vem quem? O sujeito e o objeto, certo? Certo. E quando tivermos a partícula de negação, ela virá antes do verbo, certo? Antes do verbo. Depois vem o sujeito, depois vem o sujeito e depois vem o objeto e seus complementos, certo? Então, vamos dar continuidade. Creio que vocês pegaram essa parte, né? Muito simples, é fácil. Se você não entendeu, peço que volte o vídeo, reveja essa aula quantas vezes forem necessárias, tá bom? Quando a ordem das palavras é diferente da descrita acima, como que foi descrita acima, pessoal? Primeiro o verbo, depois o sujeito e seus complementos, ou se tiver o advérbio de negação, ele virá antes do verbo. E quando vem diferente, como assim diferente? Quando o sujeito vem primeiro e depois vem o verbo, tá? É isso aqui que o gramático quer falar para você. Quando vem primeiro, quando vem antes o sujeito, ao invés do verbo. Então, tensiona-se o que? Enfatizar a parte da oração colocada no início. Então, se a regra é para vir primeiro o verbo, mas caso o sujeito venha primeiro, é porque ele quer enfatizar o sujeito, certo? O sujeito é enfatizar o sujeito. Então, vamos aqui ao exemplo. Temos aqui Adonai, Natam, ve Adonai, Lakar. Adonai é o sujeito. Ele veio antes do verbo. O verbo aqui é Natan. Natan, que significa Natan, é dar, ou seja, ele deu, né? Ele deu. Lembrando que os verbos bissilábicos, ó, eles vêm conjugados na terceira pessoa do masculino singular. Ele deu, tá? Então, aqui é ele deu. Adonai Natan, ve Adonai Lakar. Va Adonai Lakar, ok? Então, Adonai deu, ou seja, o Senhor deu, e o Senhor, ou seja, e Adonai tirou, tá? Então, enfatizou quem? Adonai, o Senhor. O escritor, ele deu ênfase, enfatizou quem? Adonai, tá? Então, quando o sujeito, ele vem antes do verbo, é para enfatizar o sujeito, certo? Quando vem o sujeito, após o verbo, o sujeito virá outra vez para enfatizar. Perceba que aqui nós temos o verbo normal e depois você tem quem? O sujeito, como é a regra. Como é a regra? Primeiro o verbo, depois o sujeito e seus complementos, tá? Mais uma vez aqui o verbo, ok? Adonai Natan, Adonai Lakar. Adonai deu e Adonai tirou, ok? Então, também essa parte é fácil, de fácil entendimento. Mais um exemplo aqui, ó. Lechem lo achalti, tá? Achalti. Então, lechem, pão, lechem, pão. Aqui está enfatizando o quê, gente?
está enfatizando pão. Enfatizando o pão. Lechem lo. Perceba que tem a partícula de negação, ou mais uma vez, e ela vem antes de quem? Do verbo. Lembra? Aqui o verbo é achal, né? Que é o quê? É comida, tá? Ou seja, ele comeu, no caso. Então, pão, ó, enfático, pão, lechem, eu não tenho comido. Lechem lo achalti. Ahalti, aqui é o sufixo, gente, ó, um sufixo aqui, ó, da primeira pessoa comum, tá? Singular, eu, mi, né? No caso, eu. Então, lechem, pão, lo ahalti. Eu não tenho comido. Lembrando que o verbo ser, que é ter, estar, estou, fica o quê? Subtendido. Então, eu não tenho comido, tá bom? Lechem lo achalti. Pão, enfático, pão, porque ele veio antes, né, do verbo. E claro que se tivermos uma partícula de negação, essa ainda virá antes do verbo, certo? Então, lechem lo achalti. Pão, enfático, tá vendo? Enfatizou o pão. Eu não tenho comido, certo? Fácil, né? Fácil. Vamos dar continuidade. Então, vamos a mais um exemplo. Temos aqui o Virushalam Malach al Kol Israel. Então, vamos lá. O Virushalam, ou seja, aqui nós temos a conjunção vav e aqui nós temos a preposição bet, tá bom? Que significa a preposição em, por ou com? Então, aqui é e em Jerusalém. Jerusalém, então aqui está Jerusalém, então o Virushalam. E em Jerusalém, tá aqui primeiro o sujeito enfático, tá? Primeiro veio o sujeito, porque quer enfatizar quem, gente? O sujeito, tá bom? Então, o Virushalam, malar é o verbo reinar. Ele reinou, tá? Lembra que sempre o verbo virá conjugado na terceira pessoa do masculino singular. Ele reinou. Malar é reinar, no caso, ele reinou, certo? Al, sobre, col, todo, Israel, todo Israel, tá? Então, olha só que coisa linda, nossa, é emocionante isso aqui. Ai, o hebraico é maravilhoso. O Virushalam, e em Jerusalém, ele reinou sobre todo Israel, tá? O Virushalam, malach, al kol Israel. E em Jerusalém reinou, ele reinou, né, sobre todo Israel. Tá aqui, ó. E em Jerusalém, enfático, tá? Jerusalém, enfático, sujeito, ele reinou sobre todo Israel. Coisa linda, coisa linda. Baruch Hashem. Então, é fácil, tá vendo? Mais uma vez aí, o sujeito veio antes do verbo, tá aqui, ó, conjunção, preposição, tá? E o sujeito. Malar é o verbo, al, tá? Preposição sobre, por todo, Israel, todo Israel. Ok, vamos a mais um tópico agora. Prestem bastante atenção. O uso do dicionário na definição e tradução dos verbos. Então, vocês já aprenderam aquela primeira parte. Falamos sobre o quê, pessoal? Vamos lá, reprisando, revise, né? Eu vou repetir para que você memorize mesmo. Eu quero que entre na sua cabeça, tá bom? O que vem primeiro em uma oração verbal? Primeiro vem o verbo, depois o sujeito, depois o objeto, tá, do verbo e seus complementos. E quando houver a partícula de negação, lo, ela será inserida antes do verbo. Beleza? Beleza. E quando essa posição é invertida. Quando primeiro vem o sujeito, ao invés do verbo, primeiro virá o sujeito para enfatizar. Enfatizar quem, pessoal? O sujeito. O sujeito dessa oração, para dar ênfase no sujeito. Aí vem o sujeito, depois vem o verbo e seus complementos. E se houver a partícula
de negação lo, né? Primeiro vem o sujeito, depois vem a partícula de negação, depois vem o quê? O verbo, lembrando que a partícula de negação sempre virá antes do verbo, e depois vem os seus complementos, o objeto, né, e seus complementos. Então, creio que vocês já entenderam essa primeira parte com facilidade, certo, pessoal? Então, vamos aqui dar continuidade. O uso do dicionário na definição e tradução dos verbos. É importante que, desde o começo, a estudante ou o estudante seja capaz de fazer uma análise de qualquer forma verbal que encontrar na leitura. O primeiro passo neste processo é isolar e identificar todos os preformativos e aformativos, tá bom? Aí você fala assim, eu não entendi. É isolar o quê? É isolar e identificar todos os preformativos. O que que é o preformativo, pessoal? Preformativo é um prefixo, é a conjunção VAV, é um artigo, tá? É a preposição, tá bom? Então, e o afirmativo é o sufixo, é o que vem no finalzinho, tá bom? Do verbo. Então, primeiro passo, você vai identificar os prefixos, é o que vem antes do verbo, e o afirmativo, que é o que vem depois do verbo. Lembrando que tudo vem grudadinho, vem juntinho. Então, você tem que identificar tudo isso para depois você isolar o que é a raiz dessa oração, desse verbo, tá bom? O segundo passo é o que? Reconstruir a raiz do verbo, certo? Esta será a forma da terceira pessoa do masculino singular, do perfeito cal. Lembra que essa raiz, esse verbo, ele virá conjugado na terceira pessoa do masculino singular, ou seja, ele, é, ele matou, ele, ele falou, certo? Sempre dessa maneira. É, sempre virá na terceira pessoa do masculino singular do perfeito cal. No caso de verbos, o quê? Bissilábicos e o infinitivo construto cal, no caso de verbos, o quê? Monossilábicos. Foi o que nós já estudamos, pessoal, até agora. Nós estudamos os verbos bissilábicos, tá bom? Duas sílabas. E estudamos também o verbo que? Monossilábico de uma única sílaba. Então, primeiro passo para analisar um verbo é isolar o quê, pessoal? Isolar o prefixo e o sufixo, certo? Isole prefixos e sufixos, beleza? E aí sim vai sobrar de fato o quê? A raiz da palavra. Depois disso, você vai encontrar o quê? A raiz, tá, ok. E o terceiro passo, achar a forma da raiz, se ela é o quê, gente? Bissilábica ou se ela é o quê? Monossilábica. Beleza, quando você isolar tudo isso, vai ficar fácil de você saber se é o bissilábico ou monossilábico. E o quarto passo, vamos lá? É, o quarto passo é identificar o tronco a qual a forma verbal específica pertence, tá bom? Estudamos somente o tronco cal até agora, tá? E verificar se é uma forma do perfeito imperativo, imperfeito, imperativo, infinitivo ou particípio. Lembrando que estudamos somente o perfeito até agora, tá? Então, onde necessário, deve-se também identificar a pessoa, tá bom? O gênero, se é masculino, feminino, o número da forma verbal analisada, se ele é singular ou se ele é plural, tá bom? Finalmente, com base em toda essa informação, a forma verbal pode ser definida, escrita por extenso e traduzida. Todos os exemplos dados aqui são formas do quê? Do perfeito cal de verbos bissilábicos, certo? Então, vamos lá. Eu creio que vocês já entenderam aqui também essa
essa explicação, mas eu vou repetir, me escutem, só me escutem. Primeiro passo, pessoal, é o que que você tem que fazer? Primeiro passo para analisar um verbo é isolar os preformativos, ou seja, os prefixos, e os afirmativos, ou seja, os sufixos, tá bom? É, e o que sobrou é o quê? Então, somente a raiz. Aí você vai encontrar a raiz, como de fato você já encontrou, depois de isolar tudo isso, tá? Terceiro passo é achar a forma da raiz, se ela é o quê? Bissilábica ou monossilábica, certo? E o quarto passo? O quarto passo é identificar o tronco ao qual a forma do verbo pertence. No caso aqui, nós estudamos sobre o cal, perfeito cal, né? Então, aqui, forma pertence ao perfeito cal, que é o que nós estamos estudando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui dar continuidade. Vejamos aqui agora, então, o exemplo. Nós temos aqui Veavdu. Veavdu. O que que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai, o que vocês leram, aprenderam até agora, isolar, né? Identificar o quê? Os prefixos, tá? Aqui você já tem um prefixo, que é a conjunção vav. Vav, que é o nosso e, né? E. Aí, tem mais alguma coisa aqui? Temos um sufixo pronominal aqui, ó, o shuriki, que é o quê? O sufixo é a terceira pessoa comum, tá? Do plural, plural, tá bom? Então, aqui você já isolou o prefixo, que é a conjunção e já isolou também o sufixo, tá? E o que sobrou dessa palavra? A raiz, certo? Então, é isso que você vai fazer e vai encontrar no dicionário, a raiz da palavra. Você não irá encontrar essa palavra do jeito que ela está aqui, ó, no dicionário. Não, não, lo, jamais. Então, preste bastante atenção. Você vai isolar o prefixo, que é o vavo conjuntivo, você já estudou, e você vai isolar o sufixo, que você também já aprendeu, sobrou o quê, gente? A raiz. Nessa raiz, você vai identificar se ela é o quê? Bissilábica ou monossilábica, certo? Então, se você tirou o prefixo e sufixo, sobrou o quê? Três consoantes. Lembra que nós estudamos que a forma do perfeito cal, ela tem três consoantes e duas vogais, certo? A primeira consoante, ou seja, a primeira sílaba é aberta e recebe o quê, gente? Um câmetes como vogal. Pronto, tá perfeito. Aqui você já sabe que é um verbo bissilábico, certo? E ele terá um câmetes por vogal. Ah, beleza. E a segunda, você já sabe que a segunda sílaba, ela é fechada e recebe por vogal o quê, gente? Um patá, não é verdade? Um patá. Então, aqui vai ser o quê? Avad, avad. Essa é a forma original, a qual você encontrará no dicionário, avad. Então, aqui ela está toda construída, com prefixo, sufixo. Então, por isso houve já uma redução aqui do patá para um shivá. Mas como você já conhece a forma verbal de um verbo bissilábico, então você já sabe que a primeira sílaba ela recebe por vogal um câmetes e a segunda sílaba ela recebe um patá. Então aqui você já sabe que a raiz da palavra é o que? Avad. E o que que é avad? É o verbo que trabalhar, ou seja, ele trabalhou, servir, ele serviu, tá? Então dessa raiz pode surgir vários outros substantivos, como, por exemplo, éved, né? Éved é a palavra segolada, éved, a raiz é a mesma, mas as vogais você muda. Então, éved, que significa éved, servo, escravo, mordomo, entendeu? Então, a partir disso aqui, quando você isolar prefixos e sufixos, você vai identificar a raiz do verbo, tá? Vai no dicionário e procura a VAD. Aí você vai descobrir todos os significados, né, relacionados a este verbo. Viu que facilidade? Não é difícil. Então, aprendeu aí, né? Creio eu que você entendeu. Então, Ve'avdu et Adonai, tá? Elohechem. Ve'avdu et Adonai Elohim. E eles serviram, tá aqui, ó, e
eles, aqui é o sufixo, né? Eles, como eu vos falei, ó, e eles serviram, tá? Não é e eles servem, não. Lembrando que vem conjugado é sempre no que, gente? No passado, tá? E eles serviram ou servirão, tá? Tá aqui, ó, e eles serviram ou servirão a quem, gente? A Adonai. Elohim é o quê? Seu Deus, seu Deus. Olha só que bonito, tá vendo? Creio que vocês entenderam essa parte aqui perfeitamente. Diga para mim, entendeu ou não entendeu? Você quer que eu desenhe mais ainda? Eu acredito que você já consegue identificar a raiz de uma palavra, né? A raiz do verbo. Você já estudou a conjunção VAV, você já estudou o sufixo, você já estudou preposições, você já estudou artigo. Então, o que vier antes do verbo, você vai isolar. Você já sabe que o verbo ele tem o quê? Três consoantes. Pronto, o que vem antes, você tira, o que vem depois, você tira, tá bom? Então, aí vai ficar fácil. Você vai identificar também o que, pessoal? Se esse verbo, né, ele é o quê? Bissilábico, monossilábico, qual a forma, né? O monossilábico, você já sabe que ele vem conjugado no infinitivo, tá? Não é igual o bissilábico, que é ele matou. Não, aí no caso, é mut, né? Morrer, morrer, não é ele morreu, né? Os monossilábicos é no infinitivo, tá bom? Então vamos lá. O verbo é a primeira palavra nesta oração, certo? Certíssimo, tá bom? Depois, ó, tá tudo na ordem, gente, na sequência, até o que vocês estudaram agora há pouco, anteriormente. Primeiro o verbo, depois o sujeito, né? E assim sucessivamente. Então, o verbo é a primeira palavra nesta oração. Se removermos o prefixo, que é a conjunção VAV, qual vocês acabaram de ver, e o afirmativo, Shurik, tá? Que é o sufixo, sobram três consoantes, que é a raiz Ain, Bet e o Dalet, tá? Então, sobrou o quê? Essas três consoantes, a partir das quais podemos reconstruir provisoriamente a raiz do verbo, tá? Então, em analogia, a verbos semelhantes, a raiz deveria ser vad. Tá vendo aqui, ó? A vad, como ele vem conjugado, ó, na terceira pessoa do masculino singular, avad, ou seja, ele trabalhou, ele serviu. Se procurarmos esta raiz no dicionário hebraico-português, daqui para frente, referido como DHP, que significa Dicionário Hebraico-Português, a encontraremos na página 171 com o significado de trabalhar, servir, ou seja, ele trabalhou, ele serviu. Portanto, esta forma deve ser definida e traduzida como segue. Então, vamos lá. Ve'avdu, 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 terceira pessoa comum, plural, tá? Esse aqui é o Shurek, terceira pessoa comum, plural, do perfeito cal, ó, perfeito cal, esse verbo é do perfeito cal, três consoantes, duas vogais, a primeira sílaba aberta com um cametz gadol, a segunda ela vai ser fechada e receberá um patá, isso vocês já sabem, já aprenderam, tá? Mais a conjunção vav, que está prefixada ao início do verbo, certo? Então, é, ela virá traduzida como segue: veávido, terceira pessoa comum, plural, né? Plural aqui, ó, o shurek, tá bom? Eles, e o verbo é perfeito cal, mas a conjunção, mais a conjunção vav, ok. A oração inteira deve ser traduzida, e eles serviram ou servirão ao Senhor, seu Deus, certo? Creio que foi fácil, está aqui toda a explicação, ó, do que eu já vos falei, já expliquei aqui, mas aqui está tudo anotadinho para que você não se perca, para que você entenda. Não precisaria nem eu explicar, nem eu pronunciar aqui, né, tudo isso, porque só nessa escrita aí já creio eu que daria para você entender perfeitamente tudo isso que vos falei, certo? Então vamos
tá? Mais um exemplo. Isso aí, vamos lá. Velô, velô, ou seja, temos aqui mais uma vez uma conjunção e a partícula de negação. Lembrando que quando houver uma partícula negativa, ela virá antes do verbo. Temos aqui o verbo, que é o que nós vamos fazer o quê, gente? Isolar prefixos e sufixos, ok? Para identificarmos a raiz do verbo. Temos aqui chamano, 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 tá? Chamano, que você vai isolar o quê? O que que nós temos aqui? Nós temos o sufixo, sufixo nu, ok? Sobre, aqui não é, vocês sabem que aqui não é um prefixo, gente, não tem nada aí, né? Para ser um prefixo. Então, aqui você vai identificar o quê? O que que temos aqui? O resto de pronome. Lembra do anarno? Ou seja, o nu, anarno, tá aqui o nu. Então, você vai isolar esse sufixo. Sobrou o quê, gente? Três consoantes. Essas três consoantes faz parte do quê, gente? Do perfeito cal, sabendo que a primeira sílaba recebe por vogal um câmet, a segunda sílaba fechada, né, ó, fechada, recebe por vogal um patá. Então, aqui ficou o quê? Chamar, chamar, que significa chamar, é, prestar atenção, é, vamos lá. Então, vocês já identificaram, tá vendo? Mas nós, tá aqui o nós, tá? O eu, que é a conjunção, vocês já aprenderam que também, às vezes, ele pode vir traduzido como mas, né? Isso vocês aprenderam também, tenho certeza que eu ensinei isso para vocês. Então, poderia ser em nós, né? Mas aqui o escritor traduziu como mas, nós, tá aqui, ó, nós. O não tá aqui, ó. Não, que prestamos atenção, tá? Não prestamos atenção. Becol, col é voz, bet é a preposição, tá bom? É, a voz, no caso aqui foi traduzido como a voz de quem? De Adonai, tá? No construto aqui essa Becol Adonai, ou seja, a voz de Adonai, certo? Senhor nosso Deus, tá? Aqui Eloheno, Eloheno, tá? O Senhor nosso, tá aqui de novo, ó, no, é o sufixo, né? Nós, Elohe, nosso Deus, tá? Nosso Deus, nosso Senhor. Viu como não é difícil? Se você prestou atenção, né? O verbo aqui já fala, né? Prestar atenção. Então, se você prestou atenção, você vai tirar de letra mamão com açúcar, tá bom? Identificar a raiz é muito simples. Elimine os prefixos, elimine os sufixos, vai sobrar o que? A raiz da palavra. No caso aqui, do perfeito cal, é um verbo que é bissilábico, né? Vocês já identificaram que ele é bissilábico, chamar. Então, você irá no dicionário pesquisar o significado de chamar. Claro que não só vai ter prestar atenção, tem outros, muitos outros, tá bom? Então, outros significados. Então, eu creio que vocês aprenderam. E perceba que a partícula de negação, ó, ele vem antes do verbo, beleza? Antes do verbo. Coisa linda, né? Então, temos aí a conjunção, ó, velô, chamano, tá? Velô, chamano, não é chamanu, tá? É chamano. Becol Adonai Elohenu, ok, mas nós não prestamos atenção à voz do Senhor nosso Deus. A explicação aqui de tudo que eu já vos falei, ó. O verbo é a segunda palavra nesta oração, tá aqui, como de fato é a segunda. Não há prefixo, como vos falei, ó, não há prefixos, nem o que? Preformativo, não há prefixos, nem preformativos, mas há afirmativos. Afirmativo, Shurek, ok? O Shurek, que é o nosso, é, que podemos facilmente identificar como sendo a primeira pessoa do plural comum de dois gêneros, né, que é o nós. A raiz verbal reconstruída é o quê? Chamar, chamar, ou seja, tá aqui, ó, transliteração, listada no Dicionário Hebraico-Português, página 256, significado de ouvir, prestar atenção e
etc, tá? A forma deve ser definida e traduzida como segue, ou seja, primeira pessoa comum, plural, tá aqui, primeira pessoa comum, plural, nu, tá bom? Do perfeito cal, o verbo do perfeito cal, chamar. Duas sílabas, a primeira é aberta, recebe um câmetz como vogal, a segunda sílaba fechada recebe um patá. Lembra disso? Foi a nossa primeira aula sobre os verbos, tá bom? Introdução aos verbos. A oração inteira deve ser traduzida assim, mas nós não prestamos atenção à voz do Senhor nosso Deus. Vamos aqui a mais um exemplo. Temos aqui Hine shalachti lecha kesef vezahav. Ou seja, Hine eis que shalachti. Nós temos aqui shalar, que é o verbo enviar, certo? O ti é o sufixo, primeira pessoa comum, tá? Tanto gênero masculino quanto feminino. Eu, né? No caso, eu, tanto masculino quanto feminino. Então, aqui você já identificou o verbo, tá? Três consoantes. Primeira sílaba aberta, recebendo por vogal um câmetz. A segunda sílaba fechada, recebendo por vogal o quê? Um patá. Patá, ok? Um patá. Então, você já identificou a raiz, tá? Aí ficou fácil para você encontrar no dicionário. Você já excluiu também aqui o sufixo, que é o ti, primeira pessoa comum, singular, pessoa comum de dois gêneros, masculino ou feminino, ok? Lerá, para ti, masculino, lerá. Kesef, prata. Vezahab. O V, aqui é a conjunção vav, que significa e. Zahav é ouro. Então, ficou fácil, não ficou? Eis que. Shalarti, eu enviei, ok? Para ti, ó, lamed, que é a preposição, mas o sufixo da segunda pessoa do masculino singular. Ti, ou tu, né? Você, eu enviei para ti, kesef, prata, e a conjunção aqui, ó, vav, e zahav, ouro, prata e ouro, né? Rine, shalachti lecha, kesef, zahav. E eis que eu enviei a ti prata e ouro, certo? Então, vamos lá aqui, o resumo, a resolução do que você acabou de aprender. O verbo é a segunda pessoa da palavra nesta oração, tá? Aqui o verbo, primeiro veio, né, o rine. Então, aqui nós temos o verbo, que é a segunda palavra nesta oração. Não tem prefixo, como de fato, nem preformativo, mas tem o afirmativo, que é o sufixo ti, sufixo. Este pode ser facilmente identificado como sendo o quê? A terminação da primeira pessoa do singular comum de dois gêneros, como vos falei, tanto masculino quanto feminino. Eu, né? A raiz do verbo reconstruída é shalar. Shalar, listada no dicionário hebraico-português, página 252, com o significado de enviar. A forma pode ser definida e traduzida como segue: shalarti, shalarti. Primeira pessoa, tá aqui, ó, primeira pessoa comum, singular, ou seja, o verbo perfeito, kal. Primeira pessoa comum, singular, o perfeito, kal. A oração inteira deve ser traduzida assim: eis que eu enviei a ti prata e ouro. Beleza, pessoal? E essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula fácil, creio que vocês aprenderam bastante nessa pequena aula, tá bom? Nós iremos fazer alguns exercícios para que vocês treinem bastante, tá? Estarei enviando aí um PDF com exercícios, tá? E espero muito que vocês pratiquem, que vocês treinem, que vocês isolem a raiz, que vocês pesquisem no dicionário e respondam, tá? Vou fazer, vou, vou, vou gerar aqui alguns questionários e você vai justamente identificar, né, para mim, como de fato está aqui, ó.
Primeira pessoa, você vai identificar e vai falar. Primeira pessoa comum, primeira pessoa do masculino, do feminino. Se houver aqui uma conjunção ou uma preposição, você irá identificar também, tá bom? Conjunção VAV, etc e tal. E a raiz do verbo, você vai dizer o que é, né? O perfeito caso. Claro que só tem esse porque é o que nós estudamos até agora, né? Então, eu só quero que vocês identifiquem a raiz, procurem no dicionário a tradução dela e fale para mim. E identifique aqui o sufixo de qual pessoa estamos falando, se é a primeira pessoa comum, primeira pessoa, segunda pessoa do plural, do singular, etc. e tal, tá bom? E essa foi a nossa aulinha de hoje. Peço que vocês foquem nos estudos. Boa aula para vocês. Shalom, Ulehit Raot. Paz e até breve.